Então continuando aí na nossa aula, estudando agora a carta de Paulo aos Filipenses. Aí a gente já viu a fundação da cidade, ou melhor, a fundação da igreja, né? E aí a primeira coisa que a gente fala, que nos salta aos olhos, qual é o nome da cidade? Daqui aonde a igreja foi fundada, aqui. Você acabou de falar aí, Filipos. Por que a cidade tinha esse nome? O senhor falou uma vez, agora eu esqueci. O senhor tinha falado uma vez, agora eu esqueci. Então, essa cidade, Filipos, ela foi extremamente importante na história. Primeiro, ela recebe o nome de Filipos, em homenagem a Filipe II, rei da Macedônia. Esse Filipe II foi o pai de Alexandre o Grande. Então, a primeira importância da cidade é que esta cidade recebe o nome do pai de Alexandre o Grande, que foi o macedônio, que conquistou toda aquela região que hoje é a Grécia, que se encontra ali na Península Ática, na Península do Peloponeso, toda aquela região que atualmente é a Grécia, né? E essa cidade também tem uma outra importância, que é anterior à fundação da igreja, é que na época do Império Romano teve algo que é chamado de triunvirato. O que é um triunvirato? Eram 3 senadores romanos que recebiam autoridades maiores para lidar com alguns problemas. E aí teve o primeiro triunvirato, e aí teve um triunvirato formado por Júlio César, Crasso e o outro me foge da memória. Júlio César, Crasso, o terceiro eu agora não lembro. Não, Gaio não. Oi? Não era Gaio não, né? Não. O personagem está na minha mente, mas eu não consigo lembrar o nome dele. Júlio César, Crasso e Pompeu. Júlio César, Crasso e Pompeu. Júlio César ele é morto pelo Senado. Primeiro morre Crasso, ele vai na luta, ele vai numa luta ali no Oriente, ele é morto. Ele é condenado, enfim, encurtando essas partes assim que são detalhes que não cabem para nós aqui, senão vai tomar muito tempo. E aí depois Pompeu também morre. E aí quem fica no poder é Júlio César. Só que o Júlio César, ele estava querendo pegar as terras conquistadas e dar para os pobres. E isso incomodou os senadores. E aí eles acabaram matando o Júlio César. E tem até aquela história, né? Até tu, Brutus, filho meu, é porque Brutus ele era filho da amante de Júlio César, que era, se não me falha a memória, o nome dela, enfim, o nome dela agora pode ser que eu confunda com o nome de outra pessoa, não vou arriscar. E aí, o Júlio César tinha um sobrinho chamado, já até comentou sobre ele aqui, que era meu Deus. Aí depois os que vêm depois dele, aí teve uma disputa, depois que Júlio César morre, aí teve uma disputa de Marco Antônio com o Augusto. O nome dele exato agora eu não lembro, mas esse Augusto, ele era, se não me falha a memória, sobrinho de Júlio César. Tem um nome que agora me foge, eu sempre esqueço. Otaviano? Exatamente, Otaviano. E Otaviano, quando ele fugiu, depois que Júlio César foi morto, ele fugiu para Filipos. E a cidade de Filipos deu abrigo a Otaviano. Então,
Obrigado aí, pastor, por nos ajudar. E aí essa é a segunda importância da cidade, tá? E tem outros fatos históricos importantes também que ocorreram aqui. E o principal principal que nós vamos ver aqui é a fundação da igreja, tá? É a fundação da igreja de Filipe. Então vamos lá, então, partindo para a nossa aula. Qual é o tema da carta aos Filipenses? Lembrando que tema é a palavra ou a frase que mais se repete no livro, e está ali no primeiro versículo ali que nós colocamos. Tema Filipenses capítulo 1, versículo 25. Quem achar pode ler, por favor. O irmão que achar primeiro aí pode ler. Versículo 25? Vamos ver. Filipenses, né? Isso. Capítulo 1, versículo 25. 25 daqui. Conhecido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença Só 25. Então veja que ele fala da alegria da fé. Então esta carta é a carta da alegria. Nesta carta ele também escreve em outras ocasiões. Nesta carta aparece muito essa palavra, alegria. A palavra gozo é alegria. Tem o sentido de alegria. Tá? Em outras partes ele escreve dizendo, alegrai-vos nesta mesma carta que ele escreve isso, tá, irmãos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos. É nesta carta que ele profere esta palavra, e é nesta carta que esta palavra mais se repete. Então, qual é o tema da carta? Alegria. Então, a carta aos Filipenses é a carta da alegria. Então, esse é o tema da carta. Então, vamos lá. Partindo para as 3 perguntas que nós vamos... Essas perguntas nós fazemos a quem? As 3 perguntas. O quê? As 3 perguntas nós fazemos ao texto bíblico. Texto bíblico. Ao texto bíblico. Primeira pergunta. Quem escreveu a carta aos Filipenses? Paulo e Timóteo. Isso. Então leia aí, por favor, em voz alta. Capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Obrigado. Então, este texto já responde as 2 perguntas. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Ele estava aqui na companhia de Timóteo. Então foi só Paulo, né? Paulo e Timóteo. E vejam bem, reparem, que ele não se auto-identifica como apóstolo. Por quê? Pergunto aos irmãos, por que ele não se auto-identifica como apóstolo? Mas ele se auto-identifica como servo, junto com Timóteo, servos de Cristo Jesus. Por que isso? Seria porque o lugar que ele estava ali não era propício para ele poder se identificar como apóstolo, pelo local onde ele estava? Está chegando perto, mas a resposta não é essa. Ou ele quis fazer simples como os irmãos ali? A resposta não é essa. Quer arriscar? Não? Porque quando o apóstolo Paulo ele se auto-identifica como apóstolo, geralmente ele faz isso, ele se expressa assim para igrejas que não acreditam na sua autoridade apostólica. Ali o pessoal acreditava. A igreja de Filipos acreditava na autoridade apostólica de Paulo, então não havia necessidade para ele se auto-identificar como apóstolo. Então ele se auto-identifica como servo de Jesus Cristo. E ele escreve a quem? Olha só, ele escreve a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então a carta é endereçada à igreja de Filipos, mas quem recebe a carta e lê a carta são os bispos
os bispos principalmente, e diáconos da igreja em Filipos, da comunidade de Filipos, da comunidade cristã de Filipos. Então, percebam aí que ele endereça essa carta para as autoridades da igreja. Por que isso? Porque eram as autoridades da igreja, eram esses bispos que liam a carta para a igreja, ou seja, o acesso à educação nesta época não era para todos. Não era para todos. Então, como muitos membros da igreja daquela época eram analfabetos, então o bispo lia a carta para a igreja ouvir. É por isso que está escrito lá em Apocalipse, né? Bem-aventurado o que lê e o que ouve. Ou bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras da profecia. Por quê? O que lê está no singular, porque eram poucas as pessoas que sabiam ler. E os que ouvem estão no plural, porque um lia e os outros ouviam, tá? Então, aqui já está a resposta da primeira e da segunda pergunta. Para quem escreveu? O apóstolo Paulo. Para quem escreveu? Para os santos, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, ok? Agora, essa terceira pergunta, se os irmãos não souberem me responder, eu vou ficar triste. De onde ele escreveu? Da prisão. Da prisão de... Peraí. Ele estava na prisão em... É que o nome é esquisito, tu falou. Ele estava dentro da prisão. Não, a prisão ficava em que lugar? É isso aí, a prisão ficava em... Em que cidade? Não era de Filipe, não. A prisão foi... Acabou de falar antes, ela estava na Macedônia. Pai, ele falou isso agora, Paulo. Então... Fala, Valdenise. É Valdenise mesmo? Ivanísio. Ivanísio. Fala, Ivanísio. Calma aí, tô puxando na memória aí. E eu não tô vendo, não. Não tô vendo, vou ter que fazer uma reciclagem aí para continuar dando aula no CTB. Não tô vendo, não. Os irmãos não lembram. Meu Deus do céu. Os irmãos não lembram. Da onde ele escreveu essa carta, essa epístola? Ele estava na prisão. Prisão em... Quem está falando sobre isso desde semana passada? Sim, você falou, ele estava na prisão. Que prisão? Peraí, pastor. Não lembra. Ah, meu Deus. Fugiu na memória. Ele falou desde semana passada. Da prisão em... Da casa alugada. Que ficava em que lugar? Ficava em... Não basta apenas saber que ele estava preso numa prisão da casa alugada. O importante também é saber... Não, acho que era A Cafarnaum. cidade era em... Não, que Cafarnaum não, é Roma. Era em Roma. Roma. Que Em ali. Roma, rapaz. É que o pastor deu um branco, eu tô querendo lembrar que Meu Deus. mas ele falou desde... Que você falou alívio. desde semana... tá gravado. Quase que eu infarto aqui. Não, mas você falou desde semana passada, isso mesmo é Roma. Não, mas Ele estava na prisão na casa alugada de Roma. É isso mesmo. É Vamos porque lá. deu um... Então, exatamente, ele escreveu de onde? Ele estava preso Na casa alugada em na Roma. prisão da casa alugada. Então, de onde ele escreveu? De Roma, da prisão da casa alugada. E aí Tíquico vai visitá-lo, conforme a gente falou na introdução. Tíquico leva as ofertas enviadas pelos irmãos da Macedônia. Esses irmãos da Macedônia eram os irmãos de Filipos. Quais eram as igrejas da Macedônia? Filipos, Tessalônica e, se não me falha a memória, Bereia. Mas esta oferta foi enviada pelos irmãos de Filipos. E aí, na viagem, Tíquico adoece. E quando Tíquico chega na casa
da prisão domiciliar de Paulo, na prisão domiciliar de Paulo, ele é tratado e depois ele é enviado. E ele recebe a responsabilidade de enviar essa carta, ou seja, ele vai ser o carteiro, digamos assim, né? O correio, digamos assim, que leva essa carta até a igreja de Filipos, ok? Então, de onde escreveu? De Roma, da prisão domiciliar do apóstolo Paulo. Quando escreveu? Essa pergunta também foi respondida semana passada. Quantos anos ele ficou preso em Roma? Quantos anos? Ele ficou preso em Roma. Dois anos. Exatamente, 2 anos. Exatamente, 2 anos. E aí ele ficou preso aproximadamente do ano 60 ao ano 62. Então esta carta ela foi escrita nesse período, basicamente no mesmo período das outras cartas da prisão, com exceção de 2 Timóteo, que foi escrita da prisão do calabouço romano, já não era mais prisão domiciliar, é prisão em regime fechado, na masmorra romana chamada de Marmatini, ok? Quando escreveu, então? Ele escreveu da prisão domiciliar de Roma. Não, de onde escreveu, né? De onde escreveu. Quando escreveu. Isso, quando escreveu por volta do ano 60 a 62. A 62 depois de Cristo. Como assim a 61? Está escrito em algum lugar aí? Está algum comentário? A introdução aonde? Na aula passada o senhor escreveu no quadro para a gente escrever 61. 61, tá. Então, obrigado. Então, por volta do ano 60 e 61 ele escreveu essa carta. Quando escreveu. Agora, por que ele escreveu? Não foi para agradecer pelas ofertas? Exatamente. Ele escreve para agradecer as ofertas que ele recebe a oferta daquela igreja. Isso aí eu vou pedir para os irmãos lerem. São 11 menos 3 dá 8, não é isso? 11 menos 3 dá 8. Eu vou pedir para o pastor Valdinei. Valdinei, acertei? Sim. Lê, por favor, do versículo 3. Lê 4 versículos. Versículo 3? 3, 4, 5, 6. Do 3 ao 6. Qual versículo? 1? Não, o capítulo 1, versículos 3 ao 6. E o irmão Ivanildo vai ler do 7 até 11. Então, do 3 ao 6. Então, vamos lá. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o 6, tá? Agora, pastor, o irmão Ivanísio do 7 ao 11. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vós retendo em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como nas minhas defesas e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha nas saudades que de todos vós tem em que na terna misericórdia, na terna misericórdia entranhável, Uhum. Feito a afeição de Jesus Cristo. 9. Eu peço isto, que vosso amor cresça mais e mais em ciência e todo o conhecimento,
para que aproveitais as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Obrigado. Então, essa parte aqui lembra um hino, né? É maravilhoso quando os hinos quando o hino é a Bíblia cantada. Aí tem um hino do Grupo Rádios que diz: e o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento. Aí o restante eu não lembro, né? Enfim, eu não vou me arriscar em cantar o hino todo. Então, ele escreve essa carta para agradecer. Então, ele está agradecendo aos irmãos que enviaram a oferta para ele, ok? Então, ele escreve para agradecer. Segundo, ele escreve para resolver alguns problemas. E em terceiro lugar, ele escreve para resolver algumas dissensões. Aí eu peço por gentileza, pastor Valdinei, leia aí, por favor, capítulo 1, versículo 22, e o irmão Ivanísio leu 2:11. 2:11, exato. Capítulo 1, versículo 22. Vamos lá, procurando aqui. Eu já vi muito isso. Capítulo 1, versículo 22, não é isso, meu amado? Sim. É que minha Bíblia hoje Não, 27. Um 27, o 27. A minha Bíblia hoje Obrigado. Por isso que eu não... Peraí. 27, vamos lá. Isso. 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim que eu vá e os veja, quer apenas ouço a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Esse é o 27. 27, na minha versão 1:27 está um pouco diferente, assim, Porque é NVI aqui, pastor. Sim, tranquilo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então vejam que ele está aqui combatendo dissensões. O que são dissensões? São divisões. Então ele está aqui exortando os irmãos para que eles sejam firmes e para que eles estejam sempre em um só espírito, ou seja, para que eles lutem juntos pela fé evangélica. Então a igreja era uma bênção, a igreja era amorosa, a igreja de Filipos enviava, supria as necessidades alimentares do apóstolo Paulo, e talvez uma até divisão, né, pastor? Mas ela, exatamente, ela tinha esse problema de dissensões, ok? Então vamos lá, continua. Eu agora tenho que ler o 2:11. Exato, 2:11. Tá. E toda língua se confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que aí eu falei, que eu já escutei. E toda língua se confessará. Exato. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Exato. Então, ele está resolvendo o problema das divisões. Tem até duas irmãs, nós vamos ver daqui a pouco, que estavam em dissensões, estavam em divisões. Uma não se dava bem com a outra. E aí nós vamos ver aqui também, vamos lá. Conteúdo. A situação do apóstolo Paulo contribuiu para o avanço do Evangelho. Aí eu vou pedir capítulo 1, versículos 12 a 26. São 7 para cada um.
São 7 para cada um. Capítulo 12 a 26. Isso, então cada um lê 7, por favor. Cada um lê 7. Conta aí, pastor, não vou contar não. Conta aí 7. 7 por 26, até 7 para 20 chegar a 26 são 14. Tá, então peraí, capítulo 1, versículo 7 ao... Não, aí é versículo 12 ao 26. 12 ao 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lê até o 21. Até o 21, né? Peraí. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho como resultado. Tornou-se evidente toda a guarda do palácio e todas as demais que estou na prisão, por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Este o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero. Em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Obrigado. Antes do irmão Ivanísio ler, quero fazer aqui uma correção. Eu disse no início, na introdução, que ele recebeu a visita de Tíquico, que Tíquico era da igreja de Filipos e ele veio visitar Paulo. Na verdade não foi Tíquico, tá, irmãos? Foi Epafrodito. É o que está aqui, ó. Foi o Epafrodito, tá bom? Obrigado. No caso não foi Tíquico, estou me corrigindo. Não foi Tíquico, foi Epafrodito. Tanto é que ele recomenda a Timóteo e Epafrodito, que está aqui, ó. Entendeu? Exato. Mas vai lá, continua, irmão Ivanísio. Mas se o viver na carne me der o fruto da minha obra, não sei então o que dava escolher. Mas ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tenho esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Jesus Cristo, Cristo Jesus, pela minha nova ideia a vós. Já foi até o 26? Foi rápido, hein? Então, qual era a situação do apóstolo Paulo? Ele colocou aqui, ele estava preso, mas a prisão dele contribuiu para o avanço do evangelho. Primeiro porque ele estava pregando para os soldados romanos ali, a guarda pretoriana que estava vigiando ele. Segundo, porque a prisão dele incentivou outras pessoas a também pregarem. Ou algumas pregavam por amor e outras pregavam por vaidade. Mas de qualquer forma ele falou, né? O evangelho está sendo pregado. Então algumas pessoas pregavam, hoje uma das principais motivações de alguém querer ser pregador é porque quer ser conhecido, quer ser famoso. Só que o intuito da mensagem não é trazer os holofotes sobre o pregador.
Os holofotes têm que estar sobre o Senhor Jesus. Os holofotes, então, têm que estar sobre o Senhor Jesus, sobre a mensagem, não sobre o pregador. O pregador é um instrumento. É verdade. A mensagem é a arma, e Jesus é que deve ser adorado, ou melhor, Jesus que deve ser exaltado. Ok? Continuando então, aí eu já peço para os irmãos verem a hora aí para ver, para não atrasar. 9 para 9. 9 para 9, ok, então vamos aproveitar esse tempinho aí. Vamos lá. Então ele escreve para também demonstrar o gozo da oração. A gente, se não me engano, já leu, não? Já leu aqui na... 1:11. No 11 já lemos. 1:11, então eu vou ler aqui: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, ele está sentindo alegria, alegria é o tema dessa carta. Ela aparece Então, 16 vezes aqui em Filipenses. Exatamente, 16 vezes. A palavra alegria ou gozo aparece 16 vezes somente nessa carta. E é uma carta curta, é uma carta que tem apenas 4 capítulos. 4 capítulos. Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, ele fala da situação do apóstolo Paulo contribuiu para o avanço do evangelho. Então, veja bem, ele estava preso, mas ele estava feliz. Porque a felicidade cristã não depende da situação, mas porque a felicidade cristã, ela não depende de você estar em um ambiente bom, em você estar prosperando, mas ela depende de quê? De um estado, o estado de ter o Espírito Santo sobre nós. Então, em segundo lugar, o gozo na oração. O apóstolo Paulo, ele está feliz, animado, e ele dá glória a Deus pelo fruto de justiça que há naquela igreja, naqueles irmãos, e mediante a glória de Deus. Em terceiro, completando isso aí, né? É uma obra completa, a obra da regeneração. O que significa a palavra regeneração? É uma palavra muito importante na teologia, é chamada teologia da salvação, a soteriologia. Regeneração é quando você está se regenerar. É algo que você está... como é que é? A palavra certa que eu estou procurando aqui. Regeneração é algo que você está, por exemplo, se solidificando de novo. Você está se reerguendo de novo, vamos dizer assim, né? Está se regenerando. É algo que, por exemplo, você bota... Vamos dizer que você coloca alguma coisa